vamos lá, gente. Hoje, qual é a nossa aula, né? Qual foi o tema que a gente que era a proposta, né? De a gente trazer hoje? Essa questão de liderança e posicionamento. Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe as duas ferramentas principais, né? Que eu trabalho. Existe toda uma parte terapêutica aí, né? Que está envolvida no meu trabalho, mas existe uma parte muito grande, né? Quando eu falo de liderança e posicionamento que vem dessas ferramentas do Enneagrama e da inteligência emocional, e eu vou explicar rapidamente sobre isso aqui na apresentação, na aula. E por que que eu trago esses dois tópicos? Porque eu falo muito sobre isso, né? A gente fala de se posicionar hoje em dia, a gente fala do que é o ser um bom líder, né? De um líder de alto desempenho. E quando eu não entro na especificidade dessas ferramentas, né? Que daí eu falo de autoconhecimento, tudo isso para mim fica muito subjetivo. Por quê? Porque às vezes, como é que eu vou entender o que é ter alto desempenho? O que eu vou entender de posicionamento se eu não consigo entender da onde eu tô saindo, né? Quem eu sou? Porque às vezes a gente confunde os conceitos, né? E a gente acha que se posicionar é falar mais alto, ou é ser mais agressivo, ou enfim, né, impor alguma coisa. Então, às vezes a gente vai fazendo essas confusões, né, do que a gente chama do inconsciente coletivo, de conceitos que às vezes um mentor ou alguém traz para mim. E aí, às vezes, eu vou fazendo uma misturança, né, de um conceito que um livro traz, de algo que outra coisa traz. E aí eu vou me confundindo de afinal o que que quer dizer uma boa liderança, o que que quer dizer um bom posicionamento. Então, para mim, as ferramentas do Enneagrama e da inteligência sistêmica, elas trazem muito a questão de eu entender quem eu sou, e aí eu entender o meu talento, e aí sim, eu entender como é o meu posicionamento, né? Como é a minha boa liderança. Então, por isso que quando eu trago esses temas, eu trago as ferramentas para que a gente possa entender quem a gente é, minimamente, né? Aqui a gente tem ali 1 hora e meia para a gente passar o conteúdo e tirar as dúvidas, e isso é um processo bem mais longo do que essa aula de 1 hora e meia, mas eu sempre falo assim, gente, quem vem nas aulas e aproveita o conteúdo que eu estou dando, pensa sobre, reflete no que eu estou trazendo, eu sempre trago bastante conteúdo. As minhas aulas sempre têm a parte prática, né? Porque eu gosto de ir pro prático, de a gente aplicar isso já aqui no grupo que está aqui presente hoje. Então, se vocês aproveitarem o que eu estou trazendo aqui hoje e a parte prática que a gente vai fazer, vocês já saem daqui com grandes sacadas, assim, com grandes insights. Então, nunca é só uma palestra, nunca é só uma aula. Eu trago exercício que é para a gente já botar aqui em prática o que a gente já vem percebendo dessa noite. Então, quem trouxe papel e caneta é bem importante, é bem legal. Quem não está com papel e caneta postos ainda, que quer pegar aí, né, agora nesse comecinho, anotem o que eu estou trazendo aqui, anotem os insights, porque depois a gente vai ter um exercício ali prático mais no final da aula, tá? Então, gente, antes de fazer essa aula, né, para que ela fosse bem objetiva nas dores, nas dificuldades das pessoas, a gente fez uma enquete lá no grupo sobre qual eram hoje as maiores dificuldades, né, de liderança, enfim, das empresas. A gente fez ali uma enquete e saíram ali 3 tópicos, né? Aí seria uma apresentação de quem eu sou, porque eu não sei se todo mundo que está aqui já me conhece, né, de outros carnavais. Então, só rapidamente para vocês entenderem, né? Eu sou terapeuta integrativa, eu também sou terapeuta sistêmica, então eu entro com toda essa bagagem, né, da inteligência sistêmica, que como ferramenta tem a constelação familiar, mas não é só sobre constelação, e sim sobre toda essa parte da ancestralidade, dos hábitos de família, das histórias das famílias, né? Sou analista comportamental, e agora que eu vi que tá faltando um izinho ali, depois eu já vou arrumar. Sou analista comportamental, e aí nessa área eu trago a ferramenta do Enneagrama, que é uma ferramenta fantástica que eu já estudo há 19 anos, que fala sobre comportamento, fala sobre feridas emocionais, e aí a gente tem aí um estudo que dá para desde fazer aqui uma conversa de 1 hora até 19 anos de estudo, e mesmo assim a gente vai descobrindo coisa nova. Então é uma ferramenta muito profunda. E alguns aqui já me conhecem também dessa parte, né? Eu venho de uma empresa familiar de 47 anos, então, acredito que hoje eu posso já compartilhar com vocês algumas experiências, né, sobre empresas, sobre pessoas, sobre equipes. E aí eu venho trazendo toda essa bagagem, né, da parte prática da empresa e também dessa parte dos estudos, né, da minha área de conhecimento. E aí eu vou montando meus trabalhos aí sempre com coisa nova e sempre vou trazendo algumas coisas, porque eu acredito que o quanto mais eu evoluo,
é o tanto quanto eu posso ajudar as pessoas a irem mais longe, né? Porque daí eu vou entendendo as minhas questões, vou aplicando isso em mim e aí vou repassando e vou transbordando isso para as pessoas. Por isso que sempre quem vem na mesa, né, e vem nas aulas, sempre fala: ai meu Deus, mas eu vim faz um tempo e tá tão diferente. Nunca é igual, né? Sempre são novas experiências, novos aprendizados. Então vamos lá, gente. Eu fiz a enquete ali com o grupo, né? A gente colocou a enquete lá. E aí saíram três questões que veio o apontamento, né? Que foi a questão de contratar, demitir e lidar com a equipe. Olhando assim essas três questões, elas parecem que elas são bem distantes, né? Nossa, uma fala de contratar, a outra fala de desligar e a outra ainda de lidar com pessoas. Então parece assim que está tudo muito distante. Só que na verdade, na prática, esses três pontos eles falam muito sobre uma questão que é a mesma, que é justamente a maturidade, o conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento sobre a equipe que vem da liderança. E eu sei que tem gente aqui que tem uma empresa que ainda é só a eu presa famosa, né? Que ainda sou só eu. Mas mesmo assim, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando também de conhecer fornecedor, de conhecer parceiros, de conhecer cliente. Porque no final do dia, gente, é sobre pessoas. Então, quando eu tenho esse conhecimento das ferramentas, né, e sobre o outro e o meu autoconhecimento, às vezes eu também preciso demitir um cliente, né? Eu preciso entender que aquele cliente não é meu, que aquele cliente não tem o meu perfil. Ou às vezes eu preciso contratar um fornecedor, ou eu preciso contratar um parceiro. Então, tudo isso que a gente está falando aqui não é só sobre gerenciar grandes equipes. É sobre, às vezes, também a gente olhar para as pessoas é, e entender isso, né? Como é que eu vendo? Como é que eu me vendo? E eu me vendo para todo mundo. Eu vendo para o cliente, eu vendo para parceiros, eu vendo para fornecedor, eu vendo para quem vai me indicar no futuro, que às vezes eu nem sei quem é essa pessoa. Então, o tempo todo que eu estou falando da minha empresa, que eu estou mapeando meu comportamento, que eu estou minimamente mapeando o comportamento de quem está ao meu redor, a gente está falando sobre isso, sobre se conhecer e sobre o papel esse papel de liderar, né? Que eu tenho muita frase de que se eu não me lidero, eu não lidero nem nada nem ninguém. Então a gente precisa primeiro estar nessa postura de autoliderança e aí a gente entra nesses lugares, né? De contratar, demitir e lidar com a equipe. Então, quando eu falo que eles têm a mesma raiz, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando eu falo de contratar mal, quando eu tenho uma empresa, né, ou alguém que me traz essa fala, Roberta, aqui, né, a gente tem dificuldade de contratar, ou assim, eu tenho dificuldade de encontrar um parceiro de trabalho porque, puta, no começo é uma maravilha e daqui a pouco começa a dar ruim. Aí eu vejo que aquilo que a pessoa me falou não era bem aquilo, eu tenho dificuldade de ler, né, essa coisa de entre o que as pessoas me falam, o conhecimento técnico e na prática como é que acontece. Quando vem essas falas, né, de uma má contratação, seja de um colaborador, ou seja de um parceiro, ou de um fornecedor, a gente está falando de falta de clareza. E o que essa falta de clareza quer dizer? Se eu não sei o que a minha empresa realmente precisa, né, ou a minha equipe, eu não sei quem trazer para junto. Então, por exemplo, às vezes a gente contrata um colaborador, a gente contrata um líder, a gente contrata um fornecedor, a gente arruma um sócio, um parceiro que é muito parecido com a gente. E aí, no começo, isso parece ser uma maravilha. Principalmente quando a gente, assim, ou é muito empreendedor, né? Gosta muito de correr risco, de ideias novas, a gente é muito arrojado. Isso, gente, no começo, é assim, parece que a gente encontrou, meu Deus, a pessoa perfeita. Nossa, a nossa ideia casa, a gente tem as mesmas ideias, a gente começa a discutir uma ideia, e aí vem muitas ideias. E aí aquilo parece, assim, que a gente descobriu a pólvora, né? Parece assim, meu Deus, descoberta da vida. Encontrei o meu parceiro para sempre, encontrei o meu colaborador ideal, encontrei o líder que eu queria para minha equipe. Só que às vezes essa pessoa que eu estou trazendo para perto não era a pessoa que eu precisava. Eu não tive clareza na hora de trazer essa pessoa para perto. Por quê? Porque às vezes a pessoa que eu preciso trazer para perto, para minha equipe, para minha parceria, para minha sociedade, é uma pessoa que é o completo, às vezes, o oposto de mim. Porque é aquilo que falta na minha equipe, na minha empresa, na minha liderança. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A Arisa está aqui hoje para materializar esse exemplo. A Arisa tem várias coisas processuais, por exemplo, que é zero o meu talento. Então, quando eu trouxe ela, quando eu trouxe outras pessoas, né, para a equipe para trabalhar comigo, eu fui procurar exatamente isso.
o que que hoje eu tenho dificuldade e o que que hoje limita o meu trabalho de crescer. E aí eu fui entender que o processual de controlar o WhatsApp, de controlar a CRM comercial, de controlar esse fluxo, né, de quem vem do Instagram, de campanha, de contato, não é o meu maior talento, né? Então eu peco na questão de venda, não que eu não saiba falar do meu trabalho, ou não que eu não preste um bom trabalho, mas nesse processo de venda. E aí eu entendi que era essa pessoa, muito mais processual do que eu, muito mais metódica do que eu, muito mais organizada nesse sentido do que precisava vir. Então eu levei um tempo para entender isso, eu levei um tempo para construir essa pessoa que eu precisava, e eu levei um tempo para me acostumar com a ideia de que eu ia ter que trabalhar com alguém que era muito diferente de mim. Então, de vez em quando tá a Larisa, né? Roberta, precisa de não sei o quê. Roberta, olha lá o negócio que eu preciso de resposta. Então, ela traz tudo muito mais claro em termos de processo. E eu tô aqui, ó. Arisa, toca a ficha. É isso aí. É isso que a gente alinhou. E aí eu dou esse lugar para ela e ela ocupa esse lugar dentro da equipe, da empresa, que é a minha falta, né? E a gente hoje está muito num lugar que a gente está assim, eu não sei, eu tenho dificuldade com venda. Aí, ao invés de eu olhar e trazer alguém, né, ou um sócio, ou um liderado, ou um serviço pontual, no que eu não tenho de mais potente, a gente faz o quê? Vai fazer um curso de venda. Aí eu estou estudando uma coisa que eu não tenho aquele talento para dar e vender, não é o meu maior potencial. Aí eu estou gastando tempo numa coisa que eu dificilmente vou ser muito boa. Aí, ou seja, eu estou gastando meu tempo de estudar e de estar trabalhando com uma coisa que eu sou muito boa e que aí eu posso estar trazendo mais dinheiro, trazendo mais clientes, fazendo mais contato, gastando um tempo estudando uma coisa que não é um recurso que eu tenho para dar e para vender. Então, quando eu falo aqui disso, de falta de clareza, é isso. É sobre eu ter claro quem que eu sou, qual é a minha falta e a minha potência, e aí eu entender quem que falta para minha equipe, que talento que falta aqui. E aí a gente parar de queimar rojão tentando aprender tudo e fazer tudo bem, porque no final a gente fica com aquela coisa de que a gente faz tudo mais ou menos. Porque aí eu deixo de estudar e investir o meu tempo no que eu sou muito bom, e aí eu tô gastando tempo em tentar aprender algo que eu nem no final do dia tenho recurso para dar. Então, quando a gente fala dessa contratação, né, e aqui eu quero trazer essa amplitude de olhar para a gente não ficar preso só a coisa de equipe, mas essa coisa de que contratar, a gente entender de quem eu trago para perto, da falta de clareza por não saber qual é a minha potência e o que, que eu preciso. Então, quando a gente fala de contratar mal, é nesse sentido. Já quando a gente está falando dessa questão da dificuldade, dessa dificuldade de demitir, a gente está falando de uma falta de posicionamento. Por quê? Ai, Roberta, como assim? Porque às vezes, quando o meu emocional acaba tomando conta e eu tenho essa dificuldade de me posicionar com a minha equipe, ou se eu tenho essa dificuldade de separar, né, o que que é o meu emocional e o que que é a minha empresa, eu começo às vezes a colocar a minha equipe ou a minha empresa em risco, porque às vezes para eu desligar alguém, para eu mudar de fornecedor, para eu colocar realmente, né, afastar alguém da minha equipe, eu acabo me perdendo nesse posicionamento e eu acabo olhando e falando assim: ai, mas gente, daí aquela pessoa ou vai ficar chateada, dependendo do meu perfil comportamental, ou a gente fica com pena de desligar aquela pessoa. Enfim, a gente leva, né, algumas decisões para esse lado pessoal, e aí falta essa postura, né, esse posicionamento de aqui dentro da empresa, no final do dia, eu preciso olhar para a empresa. E aqui ninguém está falando, gente, de deixar de ter coração, de ajudar as pessoas, de não ser Acredito não. inclusivo. A gente pode ter um comportamento super amoroso, super inclusivo, super voltado para pessoas, só que a gente precisa entender que dentro da nossa empresa existe uma prioridade, porque nossas empresas existem para a gente faturar, fazer dinheiro, né, prosperar, e aí quem está junto com a gente prospera com a gente, mas a gente precisa ter esse posicionamento de saber que ali dentro é uma empresa. Então, tem alguns funcionamentos que precisam ser priorizados e bem funcionais. Então, quando a gente fala dessa dificuldade de demitir, às vezes é demitir um sócio, às vezes é demitir um fornecedor, às vezes é um colaborador. Então, a gente olhar para esse olhar também mais macro, né?
E a gente entender que é isso. Às vezes a gente precisa deixar algumas pessoas irem e a gente precisa se movimentar para outro lugar, porque é isso que vai fazer a nossa empresa crescer. Então, a gente só chega nesse posicionamento e nessa leveza de deixar esse fluxo acontecer quando a gente tem uma maturidade emocional maior. Porque daí eu não deixo a minha emoção me engolir, né? Eu não deixo esse emocional falar mais alto. E aí, muitas vezes, eu tiro a minha empresa desse lugar de risco. Porque nem sempre dá para deixar esse emocional envolver tanto a ponto de me sequestrar. Então, que nem eu coloquei aqui, né? Se eu não consigo gerenciar minha emoção, eu acabo me apegando à minha equipe ou me apegando a uma imagem que eu mesmo tenho, né, como líder, e eu acabo não me posicionando como responsável. Então, a gente tem grandes problemas, gente, em empresa hoje com liderança, de a gente ter essa confusão, né? Então, às vezes eu sou muito tolerante, eu tenho ali, né? Eu vou dar aqui uma passada no Enneagrama, porque hoje a aula não é essa, a gente tem outras aulas sobre isso, mas a gente acaba se apegando àquilo que a gente tem e que às vezes não está no equilíbrio para tomar certas decisões. E dentro de uma empresa a gente precisa ter maturidade emocional para às vezes ao final do dia a gente tomar decisões, né, que nem sempre vão agradar a todos, mas que a gente está conservando a empresa nesse lugar que ela merece estar. Então a gente tem que olhar para isso. E aí a gente tem o terceiro ponto, que é a questão de problemas com a equipe. Quando a gente tem problemas com a equipe, a gente tem um cenário que a gente nota que é de falta de direção. De novo, tudo isso está vinculado à falta de maturidade emocional. Por quê? Porque se eu não tenho uma maturidade emocional de saber quem eu sou, qual é a minha potência e o que que me falta, eu não consigo observar no outro a mesma coisa, né? Então imagina, se eu não consigo nem olhar em mim mesmo, como que eu vou conseguir observar em outra pessoa a potência dela e o que falta nela? E muitas vezes o que acontece na liderança, quando eu tô falando dessa maturidade emocional, é que, por exemplo, eu vou dar um feedback para alguém, ou vou receber esse feedback da minha equipe. Às vezes, se tem essa imaturidade, o que que acontece? Eu escuto essas falas e eu levo para o coração. Eu entendo que é uma crítica ao meu trabalho, à minha pessoa, ou eu não estou desempenhando melhor. Então, quando a gente vai estar falando de maturidade emocional, é eu ouvir certas coisas, perceber certas coisas na minha equipe, e eu, como líder, né, como responsável, eu olhar e falar: isso aqui realmente falta. Então, o que que eu vou ter que fazer para cobrir isso? Né? Ou isso aqui realmente não está 100% como deveria. Então, o que que eu vou fazer sobre isso? Então, quando a gente fala de. É porque, às vezes, falar sobre maturidade emocional, parece que a gente está falando de. Às vezes, né? Algumas pessoas levam como assim: Berta, mas eu sou responsável. É, não estou falando sobre responsabilidade. Eu estou falando sobre lidar com leveza nesse lugar de nem sempre agradar e de nem sempre conseguir dar conta de tudo, né? É sobre isso que a gente fala sobre maturidade emocional. Então tá aqui, ó. É, se eu não conheço o meu perfil e de quem está na minha equipe, surge a dificuldade de gerenciar pessoas e processos. Justamente pelo que eu falei. Às vezes eu acabo colocando a pessoa numa posição por uma escolha errada, por não saber que é aquilo que me falta, que nem eu falei, né? Eu sou um líder muito arrojado, um dono de empresa muito arrojado, quero pessoas ao meu redor muito arrojadas. Só que quando eu coloco uma pessoa muito arrojada, porque eu me identifiquei com ela pessoalmente, mas ela está ocupando um cargo que é estratégico, é processual, precisa desse desempenho, né? Muito mental, muito mais metódico que é o meu, essa pessoa começa a dar problema, porque ela não está ocupando um lugar que ela vai ocupar com categoria, né, com maior desempenho. E aí eu tô pegado naquilo, não, mas essa pessoa é muito parecida comigo. Nossa, mas essa pessoa é muito legal. E aí a gente traz outras características e não olha com clareza porque a gente realmente tem que olhar. Então é isso que a gente fala de falta de direção. Até aqui, gente, tudo certo? Ficou Certo. claro esses três pontos para vocês? Tem algum questionamento? Tem algum insight aqui? Então tá, então seguimos. Então, gente, é sobre isso, né? Os três pontos aqui que eu trouxe, fica claro de que se não existe uma clareza, né, de quem está no comando, e como eu falei, seja. Outro con uno. Acho que tem algum microfone aberto aí ainda.
Então, se eu não tenho essa clareza de onde eu estou e que lugar eu ocupo e da responsabilidade que isso tem, acabam gerando essas confusões. Que a gente viu aqui que foram 3 pontos, que até foi bem equilibrado, né, Elisa, a votação ali entre esses 3 pontos. E aí o que me chama atenção é isso, é que na verdade se a gente olhar são 3 coisas que a raiz é a mesma causa, né? Essa questão de às vezes a gente não enxergar a falta ou o excesso que a nossa equipe esconde, né? Então vamos lá, seguimos. Então aqui como eu falei, quando o líder não está claro, né, qual é o posicionamento dele, quem ele é, acaba que não é só, né, a equipe também fica. E aí não é só sobre conhecimento técnico, é sobre a questão de consciência. Então, quando a gente fala, né, que a gente precisa entrar nessa questão do autoconhecimento, as lideranças precisam ir para esse lugar, é porque o que acontece? Hoje existem até pesquisas, né, gente? A gente contrata muita gente pelo conhecimento técnico, então a pessoa é muito boa em termos de ferramenta do que ela traz, tem excelentes cursos, tem um desempenho ótimo em termos de conhecimento técnico, mas às vezes ela acaba não dando certo na minha empresa por uma questão comportamental, né? Então a gente fala, contrata pelo técnico, demite pelo emocional. Isso quer dizer que é um mau profissional? Não, não é isso. É porque às vezes o perfil daquele profissional, só a competência técnica dele não serve. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito analítica, se ela entra numa empresa que às 8 da manhã é uma coisa, meio-dia é outra, e 6 da tarde a gente está com outro planejamento, isso é um perfil da empresa. Ponto. Ah, Roberta, mas está errado. Aí o certo e errado é discutível, né? Porque é perfil da empresa. Perfil do fundador, perfil da empresa, perfil às vezes do mercado. Se eu vou só pela descrição técnica do que esse cargo precisa, às vezes eu tecnicamente entregaria, né? Sei lá, sou um bom gerente de projeto, sou um bom contador, sou um bom financeiro, tá tudo certo, tecnicamente a gente entregaria. Só que nessa coisa da empresa ter esse perfil, isso, para mim, às vezes, emocionalmente, não fecha a conta no final do dia. Eu preciso de um ambiente mais estável, né? Eu venho de um lugar técnico, de um comportamento emocional mais estável. Então, isso não quer dizer nem que a empresa está errada e nem que o líder, né, o colaborador ou a pessoa está errada. É porque simplesmente esses dois perfis eles entram em choque. Ó, a gangue aqui aprontando. É que esses dois perfis eles entram em choque. Então, quando a gente fala sobre isso, né, de ter clareza e que não é sobre conhecimento técnico, foi esse exemplo que eu dei. Então, às vezes a gente tem esses acontecimentos, né? Eu entro na empresa e aí eu começo a não entregar. A empresa não está contente, eu não estou contente, daqui a pouco eu me desligo da empresa. E aí, às vezes, a gente sai, né, dizendo que a empresa não é uma boa empresa, a empresa tem a percepção de que eu não fui uma boa escolha, quando na verdade, daí a gente volta lá na contratação. Não tinha clareza. Não tinha clareza de quem está vindo, não tem clareza de quem está contratando, do que realmente, qual é a falta, qual é o perfil que precisa. E aí é onde a gente fala que alguns desligamentos acontecem por falta de consciência, de clareza. Então é sobre isso que a gente está falando. E aí eu trouxe os 2 pilares, que é sobre o que eu ensino, que é o Enneagrama, que é uma ferramenta, né? Aqui que é essa ferramenta aqui bem bonitinha que eu adoro, e sobre a inteligência sistêmica, que é sobre essa parte toda que a gente fala sobre dos nossos históricos também familiares, né? Do que a gente aprendeu na família, de como a gente vem carregando todos esses aprendizados e como a gente vai aplicando. Então, é isso que essas 2 ferramentas. Deixa eu olhar aqui o chat, peraí, que eu vi que tem comentários aqui, peraí. Eu acho que eu não consigo abrir o chat aqui. Aqui o Rubio é o contador que mexe com planilha, que é contratado para começar. Exatamente. Tipo, o cara é contratado para um puta projeto legal, tem tudo para dar certo, mas aí contrata uma pessoa que é outro talento, é outra coisa, é outra pegada. E é o que a gente fala, isso quer dizer que a empresa tá errada, daí às vezes existe uma crítica, né, de quem tá entrando, que tem um conhecimento técnico. Muitas vezes, quando vem esse técnico muito forte, e às vezes é uma empresa disso, né? É uma empresa menor, é uma empresa que agora tá precisando assim, ó, soltar o freio de mão. E, gente, tem momentos na empresa que é isso.
é vida louca, ladeira abaixo, porque é nesse momento de vida louca, ladeira abaixo, que a empresa tem esse momento, essas sacadas, esse conhecimento, é claro. Aí a gente precisa de alguém com um mínimo de conhecimento técnico bom para entender, né, que a gente fala assim do risco controlado, para que a gente entenda, né, até onde a gente está. Não, essa ferramenta do Enneagrama, muito pelo contrário, ela é muito, muito antiga. Mas só para completar aqui a linha de raciocínio, a gente precisa de alguém que tenha esse técnico para que a gente corra o máximo de risco controlado possível. Só que a gente precisa de um técnico que também é meio vida louca, que vai olhar e falar, tá, o risco é esse, mas a gente até aqui vai, até aqui não dá mais para ir. Então, até aqui a gente arrisca totalmente a saúde financeira da empresa, até aqui não. Só que eu preciso de alguém que daí sim, aí tem esse espírito de arrojado, aí tem esse espírito também empreendedor, para que entenda, às vezes, a cabeça da liderança ou do fundador da empresa, né? Que tem esse perfil arrojado para que seja um fluxo de pensamento. Então, existe um fluxo de pensamento de a liderança, o fundador ali, né? A empresa é arrojada, a pessoa que está ali naquele controle, né? Que é mais técnico, também tem esse raciocínio, só que ela tem um conhecimento técnico que vai controlar o risco. Aí a gente acha, não, Roberto, mas é impossível, porque ou a pessoa é técnica ou a pessoa é arrojada. E é isso que o Enneagrama mostra pra gente. Então, Vanessa, vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Enneagrama, para a gente entender aqui. O Enneagrama é essa ferramenta aqui que eu trabalho já há muito, muito, muito tempo, né? São 19 anos aí estudando essa beleza. E aí, o que que fala o Enneagrama? O Enneagrama é essa... Só para vocês entenderem no contexto histórico, o Enneagrama ela é já vista, né, no autoconhecimento, já nas escolas desde antes de Cristo, né? Nas escolas orientais ali, né? Nos conhecimentos sufis aí, para quem é do autoconhecimento, para quem é do histórico, né? Da história. Então, são escolas muito, muito antigas, inclusive, que tinham, né, repassavam seu conhecimento de forma endoral, né, escolas muito fechadas. Então, a gente vê muito ainda misturado nessa época o Eneagrama com o desenvolvimento espiritual, porque naquela época, né, era entendido que tudo vinha junto no pacote. Eu entendo que agora a gente está voltando para esse lugar, porque agora a gente fala, inclusive, né, que a gente é corpo, mente e espírito. Então já tá vindo, né? Essa coisa de a gente juntar tudo de novo. Mas a gente passou um tempo aí onde a ferramenta, como a gente conhece hoje, foi consolidada muito nessa coisa do perfil comportamental. E aí a gente trouxe esse conhecimento lá da antiguidade, né? Nesse desenvolvimento, e colocou aí a filosofia, a psicologia, a psiquiatria, para trabalhar em cima dessa ferramenta. Então, minimamente, como é que essa ferramenta funciona? A gente tem aqui 9 janelas, que é, né, como a gente chama. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, vamos supor, por exemplo, que eu coloque 9 pessoas numa casa. E aí eu coloco 9 pessoas em janelas diferentes. E aí eu fico lá no meio da casa e peço assim, Rúbio, me fala o que que tu tá vendo. Aí o Rubens vai dizer, eu tô vendo a calçada, eu tô vendo um poste, tô vendo a rua, eu tô vendo o carro passar. Daí ele vai me descrever uma coisa. Aí eu vou falar assim, Arisa, descreve o que que tu tá vendo na tua janela. Daí ela vai dizer, mas eu tô vendo um jardim, tô vendo uma árvore, tô vendo, sei lá, né, um pomar. Ela vai me descrever. Daí o Rubens pode pensar assim, ó, não, a Arisa tá completamente errada, gente. Eu tô olhando aqui da janela, tô vendo a rua, tô vendo o carro. E a Arisa vai ouvir o Rubens falar e vai dizer, não, mas tá errado. Tô vendo o jardim, não é isso que tá aqui. A verdade é que os dois estão na mesma casa, só que os dois estão olhando por perspectivas diferentes. É exatamente isso que o Enneagrama traz pra gente. O Enneagrama mostra pra gente que muitas vezes a gente está discutindo sobre a mesma coisa, de perspectivas diferentes. Eu processo as coisas de um jeito, o outro processa as coisas de outro jeito, e às vezes a gente não está conseguindo se comunicar e se chegar num acordo porque a gente está defendendo o nosso ponto de vista, ou seja, defendendo o que a gente está vendo da nossa janela, e eu não consigo entender e assimilar que a gente está no mesmo lugar, a gente está na mesma empresa, a gente está indo para o mesmo rumo. Só que às vezes o outro está na outra janela, então ele está vendo outro ângulo, né? Ele está olhando de outro lugar. E quando a gente entende esse funcionamento, de que cada janela dessa, né, funciona olhando para um ponto de vista, quando eu entendo isso, o processo começa a ficar muito mais gostoso. Por quê? Porque eu começo a deixar entrar na minha vida, nas minhas decisões, outras perspectivas. E aí eu começo a entender que quando eu começo a ouvir outras pessoas que olham por outro lugar,
eu começo a ver coisas que antes eu não via. Então, o rico da ferramenta do Enneagrama, esse processo de autoconhecimento, e aí eu me conheço e olho para o outro, é justamente a gente entender que quando eu me abro para entender que tem outros funcionamentos e outras perspectivas, isso é muito rico para mim, porque eu começo a ver coisas que o meu olho, digamos assim, não veria normalmente, né? Eu não vou conseguir olhar sozinho da minha janela. Então eu preciso de alguém em outra janela dizendo, ó, oh, aqui eu tô vendo isso, aqui eu tô preocupado com isso, ó, oh, aqui eu vejo isso de outra maneira. Porque daí eu vou falar, ah, realmente, né? Eu não tinha visto isso. Então a gente começa a trazer coisas e insights e coisas para minha empresa e eu começo a entender a riqueza do processo. Aí, de novo, aí a gente volta lá atrás no contratar, demitir e lidar com pessoas, que é o que essa ferramenta aqui ajuda. Porque quando eu entendo quem eu sou e eu minimamente consigo ler o outro, eu consigo entender quem eu preciso trazer para o processo da minha empresa. Quem eu entendo quem eu sou e quem o outro é, eu consigo entender muito mais rápido se aquela pessoa está agregando na minha equipe, se aquele sócio era o sócio ideal para mim, ou mesmo que eu olhe e entenda qual é a dificuldade, eu também entendo que ferramentas que eu tenho para melhorar essa relação, para melhorar essa comunicação. Porque aí eu aprendo a falar o enneagramês, que é a gente se comunicar na linguagem do outro. Então, aqui, como é que a gente divide essa ferramenta? Que basicamente, para vocês terem uma noção, né? É, a aula de Enneagrama é bem extensa porque o assunto é bem complexo, mas eu vou tentar aqui dar uma resumidinha para vocês saírem minimamente encontrados aqui na ferramenta. A gente tem essas 9 janelas e a gente começa a falar sobre essa ferramenta dividindo ela em 3 centros de inteligência. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que quando eu estou no centro de inteligência emocional, eu tenho um filtro primário, básico, para processar o interno e o que vem de fora. Então, quando a gente tem esse filtro do emocional, meu filtro primário, que nem eu coloquei para vocês, né? A gente dá mais valor ao que está sendo comunicado, a gente se conecta com a nossa emoção, a gente tem muito essa questão, né? As pessoas que estão no centro emocional, elas têm muito mais essa fala de qual é o meu propósito, elas se conectam muito mais, né, com a questão da imagem, como os outros estão percebendo ela. Então, elas têm essa conexão. Então, muitas vezes, quando eu falo com o centro emocional, se eu vou, por exemplo, dar um feedback para esse centro emocional, eu preciso entender o que aquela pessoa está sentindo. Isso quer dizer que tudo vai virar uma DR? Ah, Roberta, mas aí é muito sentimental, é muito dramático. Não, gente, não dificultem. É só eu usar a palavra certa, às vezes a frase certa, e depois de eu passar uma ideia para essa pessoa, eu vou perguntar assim para ela: tá, Lisa, mas fez sentido isso para ti? Tá, tu entendeu? Tá, mas como é que tá se sentindo assim? Beleza? Dá para ir? Não, Roberta, tá tranquilo, tá tudo certo. Eu posso checar se eu já entendi que aquela pessoa é mais emocional de uma maneira que quando ela escute vai fazer sentido para ela. E isso vai mais para o campo das emoções, de eu me conectar com aquilo, né? De eu estar conectada com o propósito. Quando eu estou no centro mental, o filtro muda e o processamento é outro. O que isso quer dizer? Quando eu estou no centro mental, que são ali os tipos 5, 6 e 7, o meu filtro é de entendimento, de lógica. Eu preciso de fatos, eu preciso de dados. Então, quando eu estou conversando com alguém e eu vejo que aquela pessoa é mais mental, que ela racionaliza mais as coisas, qual que é a sacada? Ao invés de eu estar checando como é que ela se sente, se isso tem propósito, de eu usar esse tipo de linguagem, eu vou usar uma linguagem mais direta, mais factual, mais de dados. Ou seja, vou já entregar um ouro aqui para vocês. Se vocês têm alguém na equipe, ou na família, ou de parceria, que vocês já percebem que é mais racional, não peguem essas pessoas de surpresa. Quem está no centro mental tem a necessidade de se preparar mais e principalmente com essa coisa dos fatos. Então, por exemplo, por que às vezes dá ruim numa equipe quando eu tenho alguém mental? Porque às vezes eu deixo, se eu sou do centro lá instintivo ou até do emocional, porque daí lida melhor com a questão do improviso, se eu marco uma reunião e eu vou trazer a pauta da reunião no dia da reunião, principalmente os tipos 5 e 6, dificilmente, se é algo novo de surpresa,
dificilmente eles vão trazer um posicionamento ou uma decisão ali na hora bate-pronto. Por quê? Porque eles precisam de um tempo mínimo para sentar, processar, entender, e entender não é tipo, ai, não, acho que não gostei, acho que não, é entender na lógica mesmo, analisar os dados. E aí eles emitirem uma opinião. Então, se vocês já entendem que vocês têm os racionais ali, né, os mentais, na equipe, numa parceria, num casamento, na família, gente, isso aqui vale para qualquer relação, tá? Enneagrama funciona para tudo, para equipe, para casamento, para amizade, para qualquer coisa. Então, se vocês entendem que essa é a pegada dessas pessoas, a gente manda a pauta um dia antes. Manda um e-mail breve, precisa explicar tudo. Não, pauta. Ó, amanhã a gente vai tratar sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque minimamente ele já sabe onde ele está indo. Ou, por exemplo, ah, a gente vai tratar disso aqui amanhã. Ah, então deixa eu checar esse dado aqui. Que às vezes é um número simples, mas se ele não tem certeza, ele não vai decidir ele na hora. E aí, onde é que dá o ruim? Principalmente quando eu sou do centro instintivo, que é um centro bem da ação e mais rápido, eu quero que aquela pessoa decida agora. Tipo, não, mas a gente tem que decidir agora, porque senão já perder tempo. E essas pessoas não vão entregar, porque não é da natureza dela, elas precisam desse tempo. Então, quando a gente já tem essa sacada, você vê que é uma coisa simples que eu trouxe para vocês, né? É um e-mail rápido, no dia anterior, ou quando for marcada a reunião. Agora que a gente tem o Google Agenda, que tem ali o descritivo, gente, reunião tal dessa semana, a gente vai tratar dessa pauta, dessa pauta, dessa pauta. O tipo 5 e 6, principalmente, muitas deles vão chegar lá com a coisa resolvida. Sabe aquela frase de que, tipo, a reunião podia ser um e-mail? 5 e 6. Tipo, 5 então, podia ser um WhatsApp, né? Porque se tivesse me dito antes, eu já tinha dito qual era a coisa, já tinha analisado aqui, já tinha te dado a resposta. Então, eles são muito objetivos. Então, quando eles têm análise ali dos fatos e dados, é mais rápido deles decidirem. Então, não pressionem esses mentais a decidirem sem respaldo de conhecimento, tá? E aí, quando for o feedback, a conversa, a comunicação, chequem se eles entenderam na lógica. Que é o que eu falo, assim, às vezes as pessoas falam assim, o emocional, né? Tá ouvindo ali uma conversa e daí ele fala assim, ai, mas essa pessoa falou assim contigo, né? Ai, tu não se incomoda? Isso, na verdade, nem ficou no registro do mental. Porque ele tá ali pensando se ele entendeu o que que ele precisa fazer, o que que ele precisa entender. Então, assim, ah, se ele gostou, se ele não gostou, se aquilo faz sentido emocionalmente para ele ou não, ele vai pensar um pouquinho depois. Porque esse não é o filtro primário dele. Enquanto o emocional já escuta e fala, ah, se tivesse falado assim comigo, eu já não ia gostar. Né? Então é aí que a gente vê a diferença do comportamento. Então, esse é o mental. Quando a gente fala de instintivo, é o centro da ação, ou seja, ação e reação. É mais rápido, né? Gosta dessa. Peraí, só um minutinho, gente. Onde é que está o meu chat? Eu perdi o meu chat. Aqui. Então, Rubens, a pergunta de ouro. É, e quando eu tenho um casamento? Gente, casamento é que nem sócio, tá? Porque a gente é casado com nossos sócios. Então, a gente só não dorme junto. E ainda tem sócio que dorme porque tem casal que é sócio. Então, assim, o que que acontece quando dois mentais são casados? Mesmo dentro do centro de inteligência, cada tipo tem um comportamento que às vezes é muito diferente do outro. O que que iguala? O filtro primário. Então, por exemplo, se eu sou casada com outra pessoa que é do mesmo centro que o meu, que nem o Rubio trouxe aqui, né? Dois mentais. Certamente a discussão deles vai ter um fundo muito menos emocional do que se fossem duas pessoas do centro emocional. Então, muito provavelmente, num casamento de dois mentais, eles vão estar discutindo sobre fatos. Um vai estar argumentando de fatos de uma perspectiva e o outro vai estar argumentando de fatos de outra perspectiva. Mas os dois estão conversando sobre fatos e dados. Dificilmente um vai falar assim: ah, mas eu me sinto assim. Claro, dentro de um casamento isso aparece, porque no casamento existe a questão, né, sentimental. Mas quando se está discutindo, eu não estou falando de discutir de briga, eu estou falando de discussão de uma conversa, né? De uma discussão ali, vai ser uma argumentação quase, né? Então, ah, mas ó, isso aqui é assim. Então, a gente vê que é uma conversa muito mais pautada em fatos. Ah, mas isso aqui aconteceu daquele jeito. Aí, por exemplo,
Um 6. Um 6 é mais planejador, mais prudente, precisa de mais cenários, precisa de mais segurança. Então, quando um 6 traz alguma coisa para discussão, para ser discutida na mesa, né, seja equipe, seja em casamento, ele vai trazer muitos cenários, dados e fatos. Mas muitos cenários, precisa de mais segurança. Não, mas ó, a gente precisa analisar isso aqui. Por exemplo, ontem teve uma mesa de mentoria. E aí uma das pessoas que estava na mesa é tipo 6. E aí ela trouxe assim: ah, eu preciso decidir uma coisa com meu marido, que é tipo 5. E aí ele quer decidir logo, porque ele não gosta dessa enrolação e ele é muito objetivo. E ela falou: ah, eu não sei o que decidir ainda, porque ela, como 6, ela quer trazer vários cenários para ela decidir com mais segurança. Mas, gente, a gente estava falando ali sobre vender ou não uma carta de consórcio e tal. Os dois estão discutindo sobre algo que é pautado na razão. Um quer decidir logo porque não gosta dessa embromação e aí tá pagando mais do que achava que deveria pagar. O outro tá falando sobre não montei todos os meus cenários ainda, não tô segura para decidir, mas os dois estão falando sobre dados, sobre investimento financeiro. Então, gente, é uma discussão mental. Ninguém ali tá falando do que tá sentindo. Então, isso é uma discussão e um casamento ou uma sociedade de tipos mentais. E o mesmo vai acontecer no centro emocional. Quando a gente tem dois emocionais discutindo, é sobre sentimento. Às vezes o dado, gente, tá claro e evidente. Os dois estão argumentando de que um tá magoado, o outro tá chateado, o outro não gostou, o outro gostou. E aí a gente tem essas falas do gostei, não gostei, tô magoado, não tô magoado, me sinto valorizado, não me sinto. Aí a gente passa por uma discussão completamente emocional, né? E quando mistura o tipo, aí vira uma coisa, porque cada um tá falando de uma coisa, e um tá falando da linguagem emocional, e o outro tá falando de lógica. E quando a gente não entende o enneagrama e não entende a linguagem do outro, aí é que embola o meio de campo. Às vezes é mais fácil, Rubi, ser casado com alguém do mesmo centro do que sendo diferente. Porque pelo menos a base da discussão ainda é mais parecida. Então, às vezes, tende a ter um pouco menos de confusão. Mas, né? Estão falando sobre pessoas. Então vamos lá. É, eu não sei qual é o meu perfil no Enneagrama, fiquei em dúvida agora. Assim, ó, Vanessa, a aula de hoje não é sobre Enneagrama, então assim, o que eu tô falando aqui é assim, ó, é o pouquinho do pouquinho do pouquinho para vocês entenderem a ferramenta, tá? A gente encontrar o nosso tipo do Enneagrama, principalmente se a gente tá vendo a ferramenta pela primeira vez, definitivamente hoje aqui não vai ser o momento que eu vou encontrar o meu tipo. Porque, gente, assim, ó, a imersão de Eneagrama, que é todo o processo, são 25 horas de aula, né? São em dias separados, a gente tem o processo, a gente tem os testes, a gente tem muito mais coisas na jogada, né? A gente tem os exercícios ali em dupla, que a gente ouve as pessoas, e aí a gente conversa sobre. Então, assim, a gente encontrar o nosso tipo, e aí a gente tá falando de feridas emocionais, a gente está falando de várias outras coisas. É um processo. Hoje o que a gente está falando aqui do Enneagrama é só para vocês entenderem um dos pilares que vem no meu trabalho. De por isso que quando eu falo, vamos ser bem posicionado, daí você pergunta, como? Eu falo, vamos achar a potência. Daí eu te ensino como é que se posiciona, porque daí a gente já sabe como é que é o meu fluxo, né? Então, que nem o Ruby falou ali, da questão do mental. Gente, se eu sou uma pessoa racional, eu vou liderar minha equipe com esse perfil. Só que aí eu sei qual é a potência, mas eu também sei que me falta. Daí, quando eu preciso botar alguém lá no comercial, que é bem emocional, eu vou falar, beleza, eu vou lidar com isso, porque eu sei que eu não tenho essa pessoa estrategicamente que eu vou botar aqui, porque ela me falta. E aí eu consigo liderar a minha equipe ou a minha empresa, né, ou tomar minhas decisões de uma maneira bem mais bem posicionada. Então é sobre isso aqui que é o Enneagrama. E aqui, o instintivo, aquilo que eu falei, né? O filtro muda e aí é praticidade, gente, ou objetividade. Ou seja, numa conversa que alguém quer, com alguém que é do centro de ação, no final da conversa, falem o que vocês querem fazer com aquilo. Porque é altamente agoniante para alguém do centro ativo. A gente ouviu uma história linda, a gente ouviu uma explicação técnica maravilhosa, e a gente chega no final e fala: e o que eu vou fazer com isso agora? Ah, não, eu só queria te explicar. Eu falo, nem precisava. Quando souber o que a gente vai fazer, tu me avisa. Então, por quê? Porque é essa coisa de mais ação. Então, quando eu preciso, por exemplo, de alguém na minha empresa que coordene, lidere a minha equipe, por exemplo, né? Eu sou aqui, vamos dizer, fundador da empresa. Aí eu tenho a minha equipe lá operacional.
Às vezes eu preciso de alguém no instintivo de ação que vai coordenar essa minha equipe. Por quê? É uma pessoa que vai lidar bem com o fato de eu trazer pontualmente o que eu preciso, né? Vai traduzir isso em ação rápido, porque é do centro, é um talento. E aí, essa pessoa aqui, que está abaixo de mim, ela não vai necessariamente executar, mas ela vai liderar, ela vai coordenar, ela vai traduzir em ação e ela vai passar para baixo e vai coordenar. E aí ela tá ali executando, né? Executando nesse sentido de agir, coordenar e liderar. Então, por isso que a gente precisa ter a percepção de quem a gente precisa, tá? Então, os instintivos, eles têm essa pegada, ação. Então, na comunicação, tragam isso. O que que eu vou fazer com isso? Qual é o próximo passo? Deem esse espaço, né? Ah, eu dei uma explicação técnica lá. O que que eu preciso fazer? Chega no final para essa pessoa e pergunta, tá, ouvindo o que eu falei, qual que é a tua ideia do próximo passo? Tens uma sugestão? Nossa, gente, isso aí vocês vão assim, ó, arrasar na comunicação com o centro ativo. Porque ele vai falar o quê? Agora é minha deixa. Porque ele já estava ali pensando, ele estava ouvindo a explicação, pensando isso. Ah, então eu vou fazer assim. Ah, então eu vou fazer desse jeito. Ah, então dá para fazer assim. Então o cérebro dele já está indo para esse lugar. Então, quando vocês terminam a explicação ou terminam uma história e dão esse espaço dele trazer o que que ele imagina como próximo passo, nossa, líder da vida dele, né? Porque daí trouxe esse espaço e ele vai desenrolar muito rápido o que que ele entende como próximo passo, tá? Então, esse basicamente é o pilar do Enneagrama. Daí aqui, né? No pilar do Enneagrama, a gente fala sobre padrões de comportamento. Então, aqui eu trouxe padrões da liderança. E aí, o que que a gente encontra no Enneagrama? Quando eu tô numa janela ou mais na outra, que eu tô nos meus vícios emocionais, né? Que eu tô fora do meu equilíbrio saudável, eu acabo tendo um líder que evita conflito e aí acaba fugindo da sua equipe. Aí a gente tem um tipo de problema na equipe. A gente tem um líder que tem outra característica, daí ele se sobrecarrega, altamente centralizador, dificuldade de delegar. Daí são outros problemas da equipe. A gente tem outra liderança que controla demais, outra liderança que acaba submetindo, às vezes porque o emocional toma conta, e aí, né, a emoção resgata, ele sequestra, e aí é outro comportamento ou o comportamento do emocional que agrada para a equipe gostar dele, e aí tem essa necessidade, né, do emocional de ser querido pela equipe, e aí é outra problemática, porque daí tem uma dificuldade às vezes de se posicionar, porque tem essa coisa do agradar, né, que nem eu falei, se conecta com o emocional demais, e aí se apega às pessoas da equipe, e sai um pouco desse papel de responsabilidade de liderança. Então eu trouxe aqui para vocês alguns padrões para vocês irem se identificando de, tá, e qual que é a minha questão? Né? Onde eu tô nessa coisa toda? Então, esse é o padrão que o Enneagrama traz, né? Esse é o olhar que traz o Enneagrama. E aí, eu tenho a ferramenta aqui, dos padrões, né? Quando a gente começa a olhar esses padrões, a gente começa a entender que a gente não lidera a partir do nosso conhecimento técnico, e sim a partir do meu padrão. E é isso que a gente vai lá reconhecer no nosso perfil de comportamento. Quando a gente já está falando de inteligência sistêmica, a gente está falando sobre a história que vem atrás da gente, antes da gente chegar, que é o que a gente aprende em casa, na escola, ali no meio que a gente vive, na cidade que a gente cresce. E aí, eu gosto de deixar bem claro que essa parte sistêmica. Gente, tem alguém com o microfone, acho que aberto. Dê uma olhadinha aí no seu microfone. Quando eu trago essa parte da inteligência sistêmica, eu gosto de deixar claro que hoje existe uma confusão muito grande, né? Por vários motivos, que eu não vou entrar aqui no mérito, que não é o caso. De que, isso é espiritual, se não é, isso é religioso, se não é. Gente, a inteligência sistêmica não tem nada de sobrenatural, não tem nada de mágico. Ela é um estudo sobre a nossa ancestralidade. E quando a gente fala de ancestralidade, independente da minha crença religiosa, ou seja lá o que for, gente, ancestralidade todo mundo tem, porque ancestralidade é quem veio antes da gente. Ponto. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, que eu trouxe na outra aula e eu quis trazer hoje, porque eu acho que deixa muito claro o que isso quer dizer. Então aqui, né, qual é a base? Imaginem que essa fitinha cassete são vocês, né? Acho que todo mundo aqui é da época da fita, né? Acho que não tem ninguém aqui que não conheça. E aí imaginem que essa fita ali é vocês. E aí nessa fita a gente tem ali dois lados, né? Dois buraquinhos, um que tá no azul, um que tá no rosa. O que que eu quis trazer com isso? Enquanto a gente é essa fita aqui, a gente é uma coisa, né? Só que dentro dessa fita tem muito conteúdo. E o conteúdo que tá dentro dessa fita
ele tem esses dois lados, né? O lado que está no azul, o lado que tem no rosa. Tudo aquilo que está dentro é informação. Então, quando eu olho aqui, é uma coisa. Quando eu começo a ir mais a fundo, eu vejo que tem duas fontes de informação, que é o meu pai e a minha mãe. Então, ou seja, eu já tenho duas pessoas diferentes influenciando quem eu sou, o que que eu aprendo, me ensinando, valores, cultura, né? Milhares de coisas diferentes. E só às vezes nesse degrau já dá uma confusão danada. Porque às vezes o meu pai é muito emocional, a minha mãe já é muito racional. Às vezes o meu pai é libanês, a minha mãe é indiana. Então, gente, já começa umas misturas que só nesse nível aqui já tem várias coisas que a gente pode trazer para o jogo. Quando a gente passa um pouco mais para uma outra camada, o nosso pai tem um pai e uma mãe, a nossa mãe tem um pai e uma mãe, que são os nossos avós, super próximos, né? A maioria de nós aqui tem histórias muito próximas com nossos avós. Ou não, o meu avô faleceu vindo de um outro país. Gente, isso numa família pesa muito na história de uma família. Pesa muito em como a minha família se comporta. Pesa muito nos valores da minha família. Então, todas essas histórias pesam. E eu tô falando de uma camada bem próxima nossa, que é avós. Então, ou seja, a gente já tem mais quatro pessoas me ensinando. Então, além do meu pai e da minha mãe, eu tenho meus avós me ensinando o que que são valores, como é que eu devo ser, como é que eu me comporto, a referência lá da família, que a minha, né, de, sei lá, até assim, de comida, de cultura. Então, já são quatro pessoas. Resumo, em duas camadas eu já tenho seis pessoas me dando referência. Vocês entendem que o conteúdo da fita vai mudando e a gente vai entendendo o quanto profundo é o que tem ali dentro? Agora imagina que existe outra camada, que são os bisavós, que muitas de nós também conheceram. Aí a gente já tem mais oito pessoas. E aí quando a gente vai mais uma camada, a gente tem 16 pessoas. Então, gente, eu tô falando aqui de quatro gerações, que é bem pouco, tá? É um espaço curto de tempo. E eu tô falando de 30 pessoas que vêm com background diferente, com concepções de vida diferentes, porque cada um tem a sua história, né? A gente é muito individual. Só que a gente, na nossa individualidade, o que vem de cima para baixo, a gente vai passando isso, né, para quem vem depois da gente. Então, por exemplo, eu dou um exemplo assim: famílias, por exemplo, que são de fora, né, imigrantes que vieram no país de guerra. Gente, a cultura dessa família é uma cultura completamente diferente de quem veio de outra cultura, que a pessoa veio para investir, veio já próspera. Então, são dois funcionamentos familiares muito diferentes. E isso vai acrescentar, e isso vai falar para mim quem eu vou ser, daí lá representado no Enneagrama. Porque daí toda essa história aqui sistêmica, ela vai desenvolver as minhas características, ela vai desenvolver quem eu sou, e é assim que a gente cria o nosso perfil de comportamento. Então, por que que eu entendo que essas duas ferramentas assim funcionam lindamente? Por isso, porque quando eu preciso entender o meu padrão de comportamento, eu vou olhar para o meu histórico, para meus valores, para meus aprendizados, e aí eu olhando para tudo isso aqui que vem antes de mim, e aí chega em mim, eu consigo entender por que que eu desenvolvo um certo padrão. Então, por isso que eu trabalho hoje com as duas ferramentas muito unidas e elas maravilhosamente caminham muito bem. Porque é isso. A gente é o encaixe de todas essas peças. Então imagina que eu tenho ali um quebra-cabeça, né, gente? Quem gosta de montar quebra-cabeça, eu tenho um quebra-cabeça de 500 peças. Gente, para eu formar uma figura, são milhares de pedacinhos que formam uma coisa só. E é mais ou menos isso que acontece com a gente, né? E a gente, nesse rolo todo, é mais um encaixe de uma peça. Então isso conta muito para como a gente vai fazer nossas coisas, enfim, né? Vai coordenar nossas escolhas. E aí, na parte sistêmica, a gente fala das dinâmicas invisíveis, que são coisas que eu não vejo. Então, por exemplo, as lealdades invisíveis. Às vezes eu tenho uma limitação na minha empresa porque foi o que eu aprendi na minha família. Então, se os meus pais se comportam assim, meus avós se comportavam assim, meus bisavós se comportavam assim, eu também vou me comportar. E quando eu não quebro essa lealdade, eu às vezes não consigo passar de um certo limite ou de um comportamento. E aí, às vezes, a minha empresa começa a estagnar, às vezes eu fico teimoso com alguma coisa, às vezes eu não vejo outra perspectiva, porque, como eu aprendi que era certo assim, eu honro esse certo até o fim. E às vezes eu tenho dificuldade de quebrar essa lealdade. História que se repete e os papéis desorganizados.
dependendo da estrutura que a gente vem, às vezes tem essa troca, né? Os filhos acabam ficando responsáveis pelos pais, os filhos acham que conseguem mais que os pais no sentido de invalidar, às vezes, né, a potência que os pais têm, porque já tá mais velho, não dá conta, daí eu vou lá e tiro esse lugar, né, de os pais ainda estarem, né, saudáveis para resolver, enfim. Então a gente tem algumas dinâmicas que os papéis se desorganizam. Quando às vezes eu tenho dinâmicas familiares ali, né, desorganizadas, isso muitas vezes reflete lá na minha empresa. Resumo. Quando às vezes eu tenho uma dificuldade com a autoridade, por exemplo, na minha família, que eu tenho uma dificuldade de lidar com a autoridade da figura do meu pai. Tive muitos problemas nesse lugar. Muitas vezes eu acabo tendo problemas com lidar com a autoridade da minha liderança. Quando o meu líder tem um posicionamento mais autoritário, e esse muitas vezes é o papel da liderança, eu levo isso para o pessoal, isso dispara um gatilho em mim e eu tenho dificuldade de lidar com aquilo. Quando na verdade é uma coisa minha, né, um gatilho meu emocional de padrão familiar que externa na empresa. Ou, por exemplo, acontece muito. Líderes que têm essa confusão de papéis desorganizados chegam na empresa, fazem muito pelo colaborador. Ele sai do papel de líder e ele entra no papel de pai ou de mãe. Então, ou seja, ele dá muito. E numa liderança, numa empresa, né, numa contratação, precisa entrar no fluxo de dar e receber. Eu dou uma contrapartida financeira, enfim, né, ali que é o combinado da empresa, e a outra pessoa tem uma responsabilidade de me dar algo em troca, o serviço dela. Quando a gente entra nesse lugar de pai e mãe dentro da empresa, a empresa dá, 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 esse líder dá até não poder mais, de acolhimento, de atenção, de afeto, aumenta salário, dá bônus. E aí, quando a gente está nesse lugar, o que acontece muito é, por mais que eu dê incessantemente, nunca está satisfatório. Aí, quando a gente olha essas sistemáticas aqui familiares, a gente encontra esse tipo de padrão, tá? Então, esses são exemplos de papéis desorganizados que acabam refletindo na empresa. Então, para a gente ver como as dinâmicas que a gente aprende, né, e tem em casa, a gente bota para frente. E aí, aqui, uma equipe confusa muitas vezes é reflexo desse sistema que está todo desorganizado. Né? Às vezes, essa questão de autoridade ou falta de autoridade, né, pelo padrão, às vezes, que já vem antes da empresa, eu tenho um liderado que deveria ser liderado, que está tomando papel de líder, está entrando num lugar que não é dele, por essas confusões. Então, isso aqui é o que acontece e a gente olha pela parte sistêmica. Então, aqui, Enneagrama, como a gente funciona, parte sistêmica, como que eu sustento tudo isso. E aí, agora, a gente tem um convite, que é o exercício prático, que eu adoro, que é o quê? Agora é a gente botar a nossa cabeça para pensar com o que a gente viu até aqui. Que eu tenho certeza com o que eu falei aqui, várias coisas foram surgindo, algumas coisas foram. A gente já vai se identificando, a gente já vai percebendo algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês pensarem é escolher uma situação real. Vamos trazer aqui para o prático, para o real. Eu quero que vocês escolham uma dessas áreas para vocês pensarem sobre. Que nem eu falei, gente, contratação, demissão e equipe vai muito além do que uma estrutura de equipe tradicional em empresa. Então, quando eu falo de contratar, é o meu sócio, meu fornecedor, meu parceiro. Então, pense em contratação com esse olhar mais macro. Demissão, a mesma coisa. Quando eu preciso me desligar de algo ou de alguém, como que é esse meu processo? Né? Passar para frente aquele cliente que eu já vejo que está me demandando demais, eu não consigo entregar. Sai daquela sociedade que até agora serviu, mas agora não está mais servindo nem para mim nem para o sócio. Como é esse meu desligamento? Como é entender que aquela pessoa teve o seu tempo aqui, mas agora eu preciso desligar? Como é que é esse funcionamento? E como é que é essa coisa de equipe, de grupo? Como que eu lido com grupo? Eu sou muito autoritário? Eu sou muito inclusivo? Eu sou muito tolerante? Como é que é esse lidar, né? Qual é a minha dificuldade de lidar com as pessoas? Então, escolham essa situação real, tá? Deixa eu trazer aqui o chat de volta para ver se alguém trouxe alguma coisa. Gente, eu sempre perco o chat aqui da. Feito isso de vocês escolhendo uma área, agora a gente vai dar um passo na frente. Eu quero que vocês respondam sobre essa área que vocês escolheram. O que que vocês mais têm dificuldade? E assim, ó, gente, não justifiquem muito pelo racional.
tá? A primeira coisa que veio na cabeça, eu posso afirmar para vocês que é o que mais está incomodando. Por quê? Porque normalmente quando alguém pergunta assim pra gente, sempre vem já uma situação na cabeça. Aí eu começo assim, ó. Ah, não, mas isso também não é tanto, né? Ah, não, mas isso também é porque é assim. Porque isso também não é porque é assado. Gente, a situação que veio na cabeça e o tópico que veio, certamente é o que está mais latente e incomodando mais. Senão não viria primeiro, tá? Muitas vezes o que acontece é, a gente tem aquilo claro, só que daí no nosso racional a gente começa a justificar. Ou para ser querido, ou para não desagradar, ou para não fazer confusão, sempre por uma questão. Mas o que veio na cabeça de vocês hoje é o que vocês precisam marcar aí, porque certamente é o que mais está incomodando. Então, essas duas perguntas. Aonde que eu mais sinto dificuldade, né? E o que que aconteceu nessa situação na prática? Então, pensem aí numa questão. Ah, fui contratei errado, a pessoa me disse uma coisa, eu acreditei, e daí eu vi que era outra, e aí, enfim, veja essa confusão. Então, pensem sobre isso e anotem aí nas notas de vocês, para depois vocês pensarem sobre o assunto. Vou dar um minutinho para vocês tomarem nota. Daí, passando para um segundo passo do exercício. Qual que é o nosso padrão? É claro que, como a Vanessa perguntou ali, né? Ah, qual é ela não sabe qual é o tipo do enneagrama. Mas mesmo não sabendo qual é o tipo do enneagrama, a gente indo para essa ferramenta especificamente, a gente minimamente, quando a gente começa a observar a nossa dificuldade, a gente já começa a rastrear qual é o nosso padrão. Então, como que a gente age normalmente? Eu tenho a tendência de evitar conflito, eu tenho a tendência de evitar, de adiar uma resolução porque, putz, é difícil às vezes ter que me posicionar, às vezes eu acabo adiando porque é difícil de escolher. Então, assim, né, se o meu padrão é adiar, pensar agora um passo atrás, né, de por que que eu acabo trazendo essa procrastinação? Por que que eu tenho essa dificuldade de tomar uma decisão? Ou assim, racionalizo tudo. Aí, às vezes, eu não gosto, ou eu tenho dificuldade de lidar com alguém que é mais emocional, e eu sou bem racional, e aí, às vezes, eu tô com dificuldade de entender essa pessoa, né, que tem o emocional mais presente, ou não, meu padrão é centralizar. A gente chega no final do dia, eu tô morto, porque ninguém nessa equipe faz, vem tudo parar em mim, no fim sou eu tudo tem que resolver. Aí a gente tem que olhar de por que está centralizado em mim? Porque eu sou muito perfeccionista, porque eu quero ajudar todo mundo e no fim eu quero ajudar todo mundo e aí no fim todo mundo larga as coisas na minha mão e fica tudo no meu colo. Então, por que que a gente começa a rastrear que existe esse papel e essa dinâmica de centralizar as coisas? Gente, peraí, deixa eu ver se eu acho meu chat aqui sem eu e o meu aqui. Achei. É, aqui, ó, Vanessa disse, eu sou mais de evitar. O que que é importante aqui é de a gente olhar essa questão do comportamento. Eu trouxe aqui alguns comportamentos de alguns padrões. Mais importante do que a gente olhar para o padrão, que já é bem importante, porque já é um passo do caminho, é a gente olhar qual é a motivação. Que nem eu falei para vocês. Ah, eu procrastino. Por quê? Eu procrastino porque eu preciso de múltiplos cenários para escolher. Eu procrastino porque, ai, não quero desagradar pessoas, e aí eu vou enrolando, enrolando, enrolando até onde eu não consigo mais levar, e aí eu tenho que decidir. Ou eu procrastino porque, puta, eu acho isso aqui um saco de decidir, que eu gosto mesmo de estar executando, eu gosto mesmo de estar fazendo. Então, vocês observem que num padrão de comportamento, a gente tem diversas motivações. Então, às vezes não, sempre. Eu preciso olhar o padrão, e aí quando eu detecto o padrão, que nem a Vanessa falou, ah, o meu padrão é de evitar. É de evitar por quê? Porque eu não quero magoar alguém, ou porque eu preciso pensar muito sobre algo, e aí as pessoas às vezes ao meu redor não respeitam esse tempo de eu processar, decidir, montar os meus cenários, e aí eu acabo evitando essa pessoa. Ou eu evito porque eu não tenho paciência, porque eu acho que todo mundo é meio lento. Quem é do centro ativo tem dificuldade dessa coisa da velocidade, tá? E isso, gente, não quer dizer que só porque eu acho que eu sou rápido demais e que o outro é lento demais, às vezes não é nada disso, às vezes é uma impressão minha
E um alerta para quem tem essa questão da velocidade. A gente às vezes admira e acha super legal, né? Pô, a pessoa decide rápido, ela é ágil. Gente, quem tá na velocidade master indo em direção ao penhasco cai mais rápido. Um trem descarrilhado que tá vindo ladeira abaixo numa velocidade extrema é mais difícil de eu frear. Ou seja, se eu sou muito ativo, muito da ação e muito rápido, eu posso tomar uma decisão que vão fazer grandes estragos, tempo e dinheiro e investimentos, enfim, né? Ou decisão que nem eu falei, né? Sou muito arrojado, muito rápido, já quero todo mundo muito rápido, muito arrojado ao meu redor. Resumo, eu boto um arrojado loucão lá no meu financeiro e às vezes a pessoa vai tomar uma decisão desastrosa. E aí eu não detectei isso. Então, quando a gente entende que o meu padrão é evitar, aí a gente entra para o segundo passo. Por que que eu evito? Quem que eu evito? O que que eu evito? Aí isso é um aprofundamento. Por isso que eu falei, Vanessa, aqui é um processo. Então, hoje vocês estão vindo assim para a pontinha do iceberg, né? É bem complexo ali, então isso aí vai se estendendo. Mas, como eu falo, gente, se vocês já saírem daqui refletindo sobre o que a gente está falando aqui agora e refletindo para o que eu vou trazendo aqui, e vocês ficarem nos próximos aí 5 dias, 7 dias, olhando para isso intencionalmente, vocês já vão ter grandes sacadas, assim, grandes insights, e vocês já vão ver grandes, às vezes até mudança, por quê? Porque quando eu entendo por que que eu evito, eu já entendo por que que eu tenho um conflito com aquela pessoa. Então, isso já traz muita clareza. É claro que depois, para a gente transformar o cenário de um processo, precisa. Mas é como eu falo, enxergar, perceber e estar consciente já é uma boa parte do caminho. Aí depois a gente precisa trabalhar com aquilo no nosso dia a dia, né? A gente precisa olhar para aquilo com mais profundidade, mas a gente já percorreu uma parte considerável do caminho. Aí depois que a gente viu ali a questão do padrão, né, de como é que a gente age, enfim, como é que acontece tudo isso, eu quero que vocês pensem sobre essa pergunta. Como é que vocês se sentem quando vocês olham o padrão? Ah, Roberto, eu vejo que esse padrão realmente, isso aí, ele me traz um saco cheio, me traz um cansaço, me traz uma irritação, me traz uma tristeza, me traz uma angústia. Então, assim, como é que vocês se sentem? E quando eu falo de sentir, não é só de sentir no emocional, mas é de sentir no corpo. Ai, quando eu entendo que é isso, que eu, assim, que eu centralizo porque ninguém faz nada, eu me sinto muito irritado. Então, como é que vocês sentem no corpo? Ai, me dá até uma angústia, né? Ou tipo, ai, não, me dá uma tristeza, me dá um aperto no peito. Como é que vocês se sentem olhando para essa questão do padrão e pensando sobre isso, né? De por que que eu ajo nesse padrão? Então, qual é o sentimento que vem? No emocional, para quem é mais emocional, e no corpo, para quem sentiu aí um incômodo bem pontual, assim, de desconforto. Então, registrem aí qual é o sentimento. Então, depois da gente tomar nota disso aqui, a gente vai para um terceiro passo do exercício, que é aqui, ó, investigando mais profundo. E aí aqui entram duas perguntas. Aí a gente já falou um pouquinho sobre isso antes, né? O que que eu estou tentando evitar agindo dessa maneira? E o que que eu acredito sobre mim nessa situação? Então, a gente veio aqui, né, desenrolando um novelo, falando sobre coisas, vocês tiveram vindo, tendo uns insights. E aí, quando eu trago esse questionamento de por que que vocês agem assim, por que que evita, por que que traz uma irritação, o que que vocês entendem no primeiro momento? E aí, de novo, gente, sem racionalizar muito, sem explicar muito, tá? Sem se enrolar muito, porque daí a gente começa a entrar até num processo meio de autossabotagem. Mas o que que vocês acreditam sobre vocês nessa situação? E aqui, assim, a gente não é prova, não existe certo e errado. Eu quero que vocês tragam uma percepção honesta, né, e real sobre, de fato, o incômodo, a irritação, a insatisfação. Ou, tipo, não, Roberta, tá tudo tranquilo, eu acho que é assim mesmo, tá tudo bem. Então, eu quero que vocês tragam com honestidade o que que vocês acreditam e percebem sobre vocês nesse momento.
E aí aqui eu vou lançar um ponto que isso que a gente falou até agora é mais padrão ali pro Eneagrama, mas aqui um olhar mais sistêmico, quando a gente entra nesse pilar mais do sistêmico. O que que isso lembra na dinâmica da minha história, que nem eu dei o exemplo, né? Ah, eu não admito um líder que é autoritário, porque imagina, se nem eu admito nem o meu pai ser autoritário comigo, quem dirá quem vem de fora. Então, qual que é a dinâmica que vocês conectam, às vezes, da história de vocês, que acaba refletindo nesse lugar dos negócios, da empresa, das parcerias, da sociedade? Então, o que que vocês agora, de primeiro momento, vocês lembram, tipo, ali da história, né? Da questão ali mais familiar mesmo, né? Sistêmica, que vocês veem que acabam conflitando nessa coisa do mundo do negócio. Às vezes a gente tem uma dinâmica, né, da nossa família, do lugar onde a gente cresceu, que a gente às vezes não gostou de se sentir rejeitado. Daí, às vezes, na empresa, quando eu sinto, e isso às vezes não é fato, tá, gente? Às vezes na empresa ninguém rejeitou a gente, porque, né, é outra dinâmica de empresa, de negócio, mas às vezes a atitude de alguém dentro da minha equipe faz de novo eu apertar o meu gatilho, que a minha ferida de rejeição, né? Ah, eu me senti por algum motivo lá atrás da minha história rejeitado. Quando alguém esquece de mim de me chamar para uma reunião, ah, quando eu vi que todo mundo, isso é coisa simples, tá? Por exemplo, tem gente na empresa que começa a se sentir desconfortável porque, por exemplo, assim, ai, quando eu vi, todo mundo já desceu para almoçar junto e ninguém me chamou. Isso é bem emocional. E isso às vezes toca na nossa ferida. Gente, é assim, ó, é isso, é sobre o que a gente sente. E a gente ser honesto, a gente olhar para isso, é a gente olhar e dizer assim, tá, mas eu vou observar. E depois a gente começa a observar que a verdade é que ninguém chamou ninguém. Simplesmente o sinal bateu, todo mundo foi descendo. Claro, todo mundo foi se encontrando no mesmo horário, desceram todos juntos. Só que eu, na minha necessidade mais emocional, poxa, eu tô esperando que as pessoas me chamem. Pô, eu acabei de entrar aqui, eu não conheço ninguém, ninguém me deu um acolhimento. Então, né, ninguém olhou para esse meu emocional. Exatamente, a gente toma atitudes excessivas por conta da nossa dor. Então, é por isso que é importante de a gente sacar qual que é a dinâmica que às vezes aperta meu gatilho lá emocionalmente, pessoalmente falando, porque daí a gente começa a entender qual é o conflito, qual é a questão que às vezes lá no meu negócio, na minha empresa, na minha equipe, com o meu líder, com o meu liderado, tá pegando. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu venho numa dinâmica familiar, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Quando eu fui fazer um mapeamento da minha família do Enneagrama, eu constatei que ninguém na minha família de base, né? Pai, mãe e irmãos, ninguém da minha família tá no centro emocional. Nós somos divididos em ativos e mentais. Gente, resumo. Conversas e discussões e dinâmicas e resoluções na minha família, ali, né? Pai, mães e irmãos, dificilmente entra a questão emocional na conversa. Isso quer dizer que a gente não se gosta, que a gente não se dá, que não tem emoção? Não, tem. Só que quando a gente resolve, a gente olha assim, ah, faz sentido. Que nem a gente fala assim, ó, eu morei 14 anos fora, e eu tava conversando sobre isso com meu irmão esses dias. A gente não tinha dinâmica de se ligar todo dia, de mandar mensagem todo dia, de se falar, ah, não, todo domingo a gente se fala. Não, mas a gente ficava ali, sei lá, meses sem se falar. Mas, por exemplo, assim, tá, mas aí vocês não são conectados? Super. Cara, eu sei que a hora que eu precisar dos meus irmãos, eu posso ligar para eles de qualquer circunstância. Eu posso ter feito qualquer cagada na vida, mas eu sei que eu posso contar com eles. Então, ou seja, a gente é muito conectado. Só que essa coisa do fator emocional que outros emocionais precisam não é o nosso filtro primário. Então a gente nota que nesse aprendizado dos nossos pais, as nossas dinâmicas entre irmãos é uma dinâmica mais afastada dessa coisa do emocional emotivo. Mas a gente é super conectado, a gente se dá super bem. A gente conta um com o outro. A gente sabe que qualquer BO que der, o outro tá ali. É, eu sou assim com meu irmão também. E às vezes quem é mais emocional olha de fora e pensa assim, ah, ai, credo, que família desconectada. Não, gente, às vezes é mais conectada do que famílias que emocionalmente são tudo emaranhada,
que é aquele contato que todo mundo precisa estar perto, que todo mundo precisa estar junto, que todo mundo precisa saber da vida de todo mundo. E às vezes a família emocionalmente mais com o emocional mais presente, às vezes ela é muito mais emaranhada do que uma família que tem outras resoluções. Só que a gente julga, né, o que está fora a partir de quem a gente é. Tem uma frase que fala assim, ó, eu não vejo o mundo como ele é, eu vejo o mundo com o meu olho, com o meu olhar. Então, muitas vezes, quando eu tô olhando para outra pessoa e tô julgando, e quando eu falo de julgar aqui, gente, vamos esquecer essa coisa bíblica, que julgar e não sei o quê. A gente tá o tempo inteiro julgando. E quando a gente fala de julgar, a gente também precisa. Porque eu preciso olhar para algo e julgar se aquilo é bom para mim ou não. Então, quando eu falo de julgamento, é nesse sentido do saudável, do eu entender e olhar na minha perspectiva, e é essa a palavra, julgar se aquilo é bom ou não. Eu chegar numa resolução de se aquilo é para mim é saudável ou não. Então, vamos esquecer essa temática mais romantizada, bíblica, religiosa, enfim, que aqui é outro rolê, não entra essas coisas aqui nas minhas ferramentas que são mais práticas. Então, quando eu estou julgando, olhando, considerando, analisando, né, o outro, vamos usar outras, nosso cérebro trabalha com julgamento e seleção, exatamente isso. E quando a gente não leva uma conotação negativa, é sobre isso, né? Então, quando eu estou olhando o outro, eu estou olhando a partir da minha janela, da minha perspectiva, do meu olhar, da minha história, da minha família, né? Da minha empresa. Então é essa que é a sacada da gente aprender a se conhecer e conhecer o outro, porque daí eu lanço outros olhares, né? E aí que é legal. Então esse olhar ecossistêmico, ele é bem importante. Porque, gente, dificilmente eu vou escapar. E assim, ó, dinâmicas familiares, é uma coisa que é muito comum as pessoas falam assim pra mim. Ai, Roberta, eu não tenho nada a ver com a minha família. A minha família é de um jeito e eu sou completamente o oposto vida para ser um bicho na família. Tá vendo como dói, gente? Dói muito a gente lutar uma vida inteira para fazer tudo o contrário da nossa família. Como se a gente estivesse reprovando aquilo ali. Então, a gente também está formando uma ideia e a gente também está lidando com uma dor a partir da nossa história. Ah, sim, sou eu. Então é sobre isso, todo mundo é meio assim, né? Então, ou eu ser exatamente uma cópia da minha família e não quebrar esses padrões e não ir além, é uma dinâmica sistêmica, e eu lutar uma vida inteira para ser o completo oposto e eu fazer força para sempre estar nesse lugar de jamais eu sou assim, nunca vou fazer igual, graças a Deus eu sou completamente diferente. A gente também perdeu o ouro, porque a gente sempre tem o que aprender com a nossa família, com nossos pais, com nossos irmãos. Então, quando a gente entra num lugar saudável, a gente sai desse lugar de dor, e aí a gente fala o que é muito comum na constelação, né? Na parte sistêmica a gente fala assim. E aí eu tomo o que é meu e eu entrego de volta o que é do outro. Eu sigo com o que é meu e eu deixo o outro seguir com o que é do outro. Isso é saudável. Eu não entro mais na história se é bom ou se é ruim. Só não é meu. Então eu não carrego mais o que não é meu. Só que daí eu também devolvo o que é do outro. E aí, gente, cada um segue o que é seu. Então eu consigo seguir com mais leveza. Eu começo a conseguir quebrar padrões. Porque eu já não tenho nem que ser o oposto e nem que honrar e ser igual. Então aí eu entro no lugar de autenticidade, ser quem eu sou e me apropriar de quem eu sou. Então por isso que essa pergunta aqui é tão importante. Não que as outras não sejam, mas essa é bem importante. Querer falar da nossa história mais atrás. Então, aqui, né? A gente fez esse exercício todo para quê? Para que a gente parasse nisso aqui, de se reposicionar. Então, agora, com o que a gente viu até aqui, se vocês estivessem mais conscientes e mais seguros, né? Que conscientes é o que vocês estão agora, seguro é o que a gente vai fazendo quando a gente se desenvolve. Mas se vocês pudessem hoje, com o que a gente falou aqui, com o que eu trouxe para vocês de insight, mudar uma coisa, escolham uma coisa. Como que vocês mudariam esse comportamento? Como que vocês agiriam? Tipo, Roberto, eu queria ser menos emocional de quando a galera descesse para descer, eu simplesmente ter o ato de levantar e ir junto. Eu queria não esperar tanto as pessoas fazerem o movimento, eu queria fazer mais, eu queria me movimentar mais. Então, isso, se vocês olharem para vocês, que movimento que vocês gostariam de ter
e agir diferente. E aí aqui a segunda pergunta é, qual a decisão que eu já tomei, né, que eu preciso tomar e que eu tô adiando? Então, que nem eu dei exemplo aqui. Ah, eu me identifiquei muito com o exemplo ali que eu dei do grupo, do almoço. Ah, então amanhã eu vou chegar na minha empresa e quando todo mundo descer para almoçar, eu vou descer também. Quando alguém estiver conversando na mesa do café, eu vou parar de ficar lá no meu cantinho esperando alguém me chamar e eu vou dar esse passo de me conectar com as pessoas. Então, qual é a decisão que vocês sentem que vocês precisam mudar para trazer essa mudança para o jogo, que vocês ainda estão protelando, que vocês ainda estão adiando? Ai, sim, os gatos aqui destruindo a casa toda. Então, o que que vocês precisam mudar nessa dinâmica aí de decisões e que vocês ainda adiam? E aí, quando a gente entende qual é a decisão, a gente começa a olhar para a dor que causa para o desconforto e aí a gente entende por que está demorando e adiando. Então, isso aqui é reposicionamento. A gente responder essas duas perguntinhas bem simples, bem tranquilo. Então, aqui, ó, gente, contratar, demitir e liderar não é só sobre habilidade técnica, né? É o que a gente falou até agora. É um reflexo de quem a gente é, do quanto, né, do que a gente sustenta e do quanto consciente a gente está desses dois pilares trabalhando junto. Então é sobre isso, gente. Contratar sócio, contratar parceiro, contratar liderança, contratar qualquer coisa, demitir qualquer desses fatores e lidar com as pessoas é sobre esses dois pilares caminhando juntos de maneira saudável e quanto consciente a gente está em relação a isso. E aí agora eu queria abrir um minutinho para vocês aqui, para insights, perguntas, dúvidas, né, coisas que geraram, que nem eu falei, né, algumas coisas eu vou conseguir trazer com clareza hoje. Eu sei que muitas dúvidas virão ao longo dos dias, né, de, enfim, questionamentos que vão aparecer, mas eu queria abrir aqui uns minutinhos para vocês trazerem algo que falou, puta, Roberta, isso aqui, agora eu vou olhar diferente porque eu percebi isso aqui. Então eu queria trazer esses minutinhos aí para se alguém tiver um insight ou alguma pergunta, tá aberto aí a oportunidade. Não, gente, eu acho que na aula eu explico muito bem, ou você sai totalmente confuso, ninguém tá atinando nada, daí nos próximos dias aparece um monte de coisa. Eu às vezes vejo que o povo fica quietinho, tipo, refletindo. Ô, Roberto, tá me escutando? Tá, Tô, pode beleza. falar. É que assim, ó, por exemplo, quando eu dei aquele, desculpa, quando eu dei aquele exemplo lá, né? Ah, o cara é contador, o cara é super metódico, é chamado para uma startup que tá no momento de pivotagem, né? Tá toda uma dinâmica de reformular tudo e é tudo corrido. Eu acho que tudo que foi falado aqui, acho que fica muito claro que, primeiro, a gente tem que saber realmente quem nós somos, assim, e outra coisa, porque acho que é a partir disso que a gente começa a entender o que que a gente quer das pessoas. Desse exemplo que eu falo, né? Por exemplo, a pessoa ela vê alguém metódico, alguém que seja coloca o pé no chão para colocar ordem na galera. Mas eu acho que o ponto principal é quando você linda com essa pessoa, sabendo dessa característica dela, aonde ela pode ir e aonde ela tem que ficar. Eu vejo que tem muito isso. E quando você falou sobre a inteligência sistêmica, né, sobre a gente realmente mergulha mesmo, né, que a gente vê muitas coisas das nossas limitações tem muito a ver com a nossa história, tem muito a ver com a história da nossa família, tem muito a ver com quebra de ciclos que a gente diz, né? Uhum. É, todo mundo pensa assim, ah, é uma coisa muito esotérica, muito uau. Não, Não, eu gente, é acho que é bem uma questão prático. muito mesmo prática, exatamente. Eu acho que é Uhum. o momento que a gente para, porque a gente vê tanta coisa correndo, tanta maluquice está correndo nos nossos olhos. Eu acho que o que você está propondo para a gente falar assim, não, peraí, é aquela coisa do Raul Seixas, né? Para o mundo um pouquinho, deixa eu descer um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu me situar, opa, observar. A partir disso, tomar os rumos direto, né? Achei muito proveitoso a noite de hoje por conta disso. Me fez dar esse insight, né? Sobre essa coisa assim do ser racional nesse ponto. Vamos parar um pouquinho, vamos nos observar e a partir disso, o que que a gente pode rearranjar para a coisa estar no seu lugar? Porque é ciclo, né? A coisa vai continuando. E assim, se eu não olho, quer ver assim, ó, por exemplo, né, no consultório, por exemplo, né, no cunho individual, às vezes eu atendo a pessoa que ela fala assim, ó.
Ai, Roberta, meu Deus, o meu chefe, olha, é um pior do que o outro. Eu saí de uma empresa, caio na outra, e a pessoa é agressiva, e a pessoa é assim, e aí a pessoa exige isso de mim e é assado. Daí eu falo, gente, não é possível que todos os chefes do mundo sejam iguais. Então, assim, quando começam a vir essas falas de que, ai, porque as pessoas são muito assim, daí eu começo a pensar, calma, gente, tem alguma coisa que a gente está precisando olhar um passo atrás, que quando eu sinto essa coisa de todo mundo, ninguém, ai, ninguém me acolhe, ninguém me entende. Quando eu começo a entrar nessas falas muito, né, ninguém e todo mundo, isso já é um sinal, né, de uma coisa que a gente precisa olhar. Se eu trouxesse um exemplo da questão da empresa, da gente saber o que que a gente quer daquela pessoa, e eu vou dar um exemplo assim pra ti, ó. Dessa parte, eu vou dar um exemplo pra você dessa parte de contratar pelo técnico e depois não desempenhar pelo comportamental. Muitas vezes a gente tem uma empresa um pouco maior de estrutura, o que que a gente faz? A gente contrata alguém para trabalhar no nosso financeiro que tem o conhecimento técnico financeiro. Se eu não tenho o entendimento dessa coisa da equipe, dos comportamentos, qual é a necessidade, e aí parece uma fala bem ajustada de o que que eu quero de cada um, o que que acontece? A gente chega para trabalhar nessa empresa, tem um monte de gente na reunião, todo mundo arrojado, dando ideia, todo mundo fala, todo mundo comunicativo. Daí eu já fico pensando assim, ó, tá, cadê o cara da planilha? Porque isso aqui vai dar ruim em algum lugar. Alguém tem que estar analisando o risco. Cadê o cara? Normalmente a resposta, esse não aparece faz tempo. Porque, puta, nem dá pra lidar com ele. Porque assim, ó, tudo que a gente fala, já vem com vai dar errado. Ai, putz, a gente vê, chato, chato. A gente fala as coisas pra ele, ai, tudo é um problema. Daí eu falo, não, gente, tem que ter alguém. Tem que ter alguém montando o cenário, tem que ter alguém calculando o risco, tem que ter alguém trazendo para todo esse arrojo o risco calculado. Então aqui a gente tem dois cenários. Ou muito perfil arrojado trabalhando junto. E aí quem tem o perfil mais não, e aí não é técnico, né? Quem tem um perfil mais mental, objetivo, análise de risco, né? Mais com esse olhar, né? Para esse lugar, às vezes, quando a equipe não sabe o que que precisa dessa pessoa, ao invés de ele ser o cara da análise de risco, olha a diferença de eu falar, esse cara que analisa o risco, ou seja, ele tá aqui pra gente trazer pra gente o que que pode dar errado, pra gente analisar isso, ele vira o chato da reunião. E isso é um exemplo bem prático de a gente contratar alguém pelo técnico, porque a gente sabe que a gente precisa daquele conhecimento, só que a verdade é que a gente não sabe o que a gente quer daquela pessoa. Porque no fundo a gente está exigindo daquela pessoa que ela seja tão arrojada quanto eu. Gente, o papel dela não é ser arrojado. Ponto. Então, por exemplo, eu falo assim para a Bruna é meu financeiro. Ai, a Bruna é meu financeiro. Aí a Bruna fica assim, tá, amiga, mas eu vou te mandar a planilha. Daí às vezes ela fica, ai, não sei se incomoda, não sei que se incomoda. Daí eu falo, Bruna, seja chata com propriedade. Pergunta, que tu precisa entender. Então pergunta, fala, me fala o que que tu precisa, porque daí eu vou te responder, a gente se entende. Cara, ela precisou fazer isso um mês. A gente depois agora, por exemplo, assim, ela me passa as coisas do financeiro assim, ó, o WhatsApp, porque coitada desistiu de me mandar planilha, porque eu não abro. Ela frustrada porque eu não abro a planilha, eu odeio planilha, não entendo nada, não gosto. E aí a gente foi se ajustando de ela entender o que que eu preciso dela, eu sei qual é a função dela ali, então o que que ela faz? Ela me dia 30 ela me manda mensagem assim, ó, Roberta, ó, as contas até dia tal tá agendada, tem saldo, tá tudo certo, tá tudo ok, a previsão de gasto é essa, tá tudo assim. Aí dia 5 ela me manda assim, ó, Roberta, até dia tal tem, ó, dia 10 tem conta pra pagar, acabou o dinheiro, dá teus pulos, a gente tem 15 dias pra tu se virar. Então essa é a minha comunicação com ela. Ela não fica mais esperando eu ver a planilha dela, porque eu acho um porre. Ela já entendeu como é que eu funciono, ou seja, eu entendi o que que ela pode me dar, eu fui clara do que eu preciso dela e ela entendeu qual é a função dela. Cara, maravilha. Nossa comunicação é maravilhosa. Tá ótimo. Ela parou de estar frustrada porque eu não vejo a planilha dela, ou seja, não vou discutir no mesmo nível técnico que ela, porque eu nem tenho, porque se eu tivesse, ela não estava trabalhando comigo.
mas ela sabe qual é a função dela e eu sei o que eu quero dela. Então, quando eu preciso fazer um pedido para ela, eu sou clara e objetiva. Ó, Bru, eu tive uma ideia nova de um evento novo. Tem saldo? Até onde que a gente pode ir? O quanto que tem? Tem, não tem? Até quando que tem? Ela tem esse olhar técnico. Então, eu falo para ela, seja chata com propriedade. Porque ela não pode ter medo de me dizer que não dá. Ela tem que me dizer que não dá. Esse é o papel dela. A mesma coisa eu faço com a Arisa. A Arisa, vamos fazer essa ideia aqui, o que que dá? A Arisa tá prospectando, ó, Roberta, tá dando, não tá dando? Daí, de vez em quando ela pergunta, posso fazer assim? Pode, faz assim. Quem tem o contato com os clientes, quem tá no dia a dia com os clientes é ela. Eu tô no contato com as pessoas em outro lugar. Nos eventos, na reunião, na CIP, no BNI. Esse é o meu lugar de estar em contato. O resto é a Arisa que faz. Então, quando ela traz um olhar do que ela tá fazendo, eu preciso entender o que ela pode me dar, ela precisa entender o que o comercial precisa, e aí ela tem um espaço para executar. E aí ela me traz de volta. Ó, Roberto, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui fechou, isso aqui não deu. Então, por isso que eu falo, gente, quando a gente entra nesse lugar, e no começo, né, era muito engraçado, porque daí eles diziam assim, não tá pronto, porque tu não me mandou. Daí eu falo, não, Elisa, o mandou é da nossa reunião, o resto, ó, tá contigo. Manda um negócio aí. Então ela entendeu que ela tem esse lugar de executar isso. E aí o que que ela faz hoje? Ela sacou isso muito rápido. Cara, a gente faz reunião, eu trouxe uma ideia, a gente vai fazer um evento novo. No dia seguinte ela manda assim pra mim, ó, Rô, olha esse documento aí, ó. Eu fiz o documento do evento que a gente falou ontem. Vê se é isso mesmo. Tipo, se eu entendi direito. Daí eu vou lá, leio, tá pronto. Eu não preciso mandar nada pra ela. Tipo, a Arisa aprendeu a entrar na minha cabeça. Então, quando eu trago as minhas ideias loucas pra ela no WhatsApp, ou trago alguma coisa pra ela, ela já organiza aquilo em como que ela vai comunicar pro cliente, como é que ela vai abordar, se ela vai mandar desse jeito, se ela vai mandar de outro jeito. Tipo, Rô, a gente pode fazer essa ação aqui? Pode, tem caixa, dá pra fazer. Faz assim. Chega até esse valor, chega até de tal jeito. Cara, o resto, ela é que desenrola. Porque se eu for tentar coordenar tudo que ela faz, não é o meu talento. Aí eu tô tirando o que ela pode me dar. Ou seja, as duas que trabalham comigo hoje, cara, elas têm muita propriedade do que ela tá falando, que elas estão falando. Então, assim, é sobre isso. E se eu, pra mim, né, com a clareza que eu tenho hoje, se eu não puder confiar nelas nesse sentido e eu tiver que estar conferindo tudo que elas estão fazendo, cara, gente, isso vai demandar de mim uma energia que eu não tenho pra dar. E aí a minha empresa para de crescer. Que eu, ao invés de fazer o que eu gosto de fazer e o que eu faço bem, que é montar aula, dar curso, atender, aí eu tô parando de fazer o que eu faço bem e o que pode trazer mais coisa para minha empresa, né, prosperar, eu tô olhando para outra coisa. Então, é sobre isso, tá? Rubio, então esse é um exemplo bom dos exemplos. E aí, gente, só que eu sei que tem algumas pessoas que têm horário aqui, eu só queria trazer para vocês que sempre que eu faço aula, que eu faço algo aqui online, enfim, né, seja lá onde a gente faz, eu sempre falo que eu gosto de dar algo para as pessoas que estão aqui, né? Porque eu sei que vocês priorizaram, entraram na aula, assistiram a aula. Então, o que que a gente faz? Quem está aqui hoje na aula, né? Que depois entrar em contato com a Arisa, a gente tem algumas coisas que eu gosto de proporcionar. Então, para quem está aqui na aula, a gente tem as mesas de mentoria que acontecem ali, né? Com datas específicas. Na terça-feira a gente também tem alguns encontros no sábado. E aí, para quem tem interesse de aprofundar mais, olhar mais, tem as mesas de mentoria. E para quem está aqui na aula hoje, a gente tem um desconto de 40%. E aí, né, negociações específicas para quem está aqui na aula hoje, que quer olhar para dentro, ir mais além. Então, a gente tem esse acesso. A outra questão, e aí isso é um pilar porque a gente fala mais de enneagrama na mesa de mentoria. A outra coisa que eu também trago aqui é um preço especial para quem quer olhar para esse olhar sistêmico e quer ir para essa questão da constelação, quer olhar com esse viés do pilar sistêmico. Então, a gente também oferece, né, um preço especial para quem está na aula hoje, para quem quer lançar esse olhar da família, do pessoal, enfim, né, para quem quer ir para esse pilar sistêmico. Então, todos os dois pilares, a gente prestigia quem está aqui hoje na aula, né, quem escolheu estar aqui, com coisas especiais, né, com preços especiais, enfim, desconto, negociação. E aí ali a gente tem essa pegada porque eu gosto realmente, eu acho que quem está aqui fez o esforço de estar aqui, né? Assim, que eu digo assim, abrir mão de outras coisas, ajeitou o horário. Então eu gosto muito de prestigiar quem está presente. Quem chegou um pouquinho depois da aula, perdeu ali um pedacinho da aula e tudo mais, eu deixo a aula gravada. Essa aula não é aberta, né?
A ideia da aula é tá aqui quem tem que estar, enfim. Então a gente grava justamente porque cheguei um pouquinho atrasado, às vezes ele perdia um pedacinho da aula por causa de conexão e tal. Pede para a Arisa, daí a Arisa manda a gravação para vocês de quem ele perdeu um pedacinho, tá? E aí esses são os presentes de quem se organizou para estar aqui hoje. Então, dito isso, né, passando ali esses recados, né, dos presentes que é para quem está aqui. Queria abrir mais uns minutinhos aqui para se alguém tiver mais alguma dúvida ou mais algum insight. Então, não é que são todos calados, silenciosos, reflexivos essa noite. Já é 15 para as 9, eu sei que tá todo mundo aí, né? No meio de semana, correria. Então, quero agradecer muito a presença de todo mundo. Quero dizer que foi um prazer. Eu amo estar aqui compartilhando, ensinando, né, o que eu posso ensinar. E eu tô pelo navegador. Tá. Vanessa, depois se ficar alguma pergunta, fica bloqueado. Se tu quiser botar aqui no chat, se for alguma pergunta específica que eu consiga te responder, senão depois tu pode me chamar ali no grupo também. Porque a gente, quem tá no grupo já ali, que é da comunidade, eu não sei se agora o grupo especificamente agora ele já tá aberto, mas pode abrir ali se não tiver, se ficou alguma dúvida da aula, enfim. Ai, meu Deus. Se ficou alguma dúvida da aula, coloca ali até pra gente gerar, né, esse bate-papo de quem tá aqui. Tem várias pessoas que estão lá no grupo, então pode trazer ali também, tá? O questionamento. Que bom, fico bem feliz, Vanessa. A ideia é essa. A gente não consegue resolver tudo, né, no encontro aqui de uma hora e meia, mas é que eu sempre falo, gente, se vocês prestarem atenção e se debruçarem, né, assim, assim, no pouquinho que a gente falou, porque o autoconhecimento é tão rico, né, e tão profundo, mas se vocês de fato saírem com isso daqui e refletirem sobre o que a gente conversou aqui hoje, já vem grandes insights, assim, já vem grandes sacadas. E aí o que é legal é, mesmo que depois eu entenda que eu preciso me aprofundar, eu já venho para aprofundamento com o olhar, eu já venho com aprofundamento com o incômodo, porque daí aqui já me gerou um desconforto ali do que a gente conversou. Então é legal que se vocês usarem o que eu trouxe aqui, que foi online, né? Cada um do lugar onde podia assistir, gratuito, porque eu acho que é isso, é uma troca também, né? Eu ganhei tanto conhecimento e aí eu levo isso para frente. Então é essa a ideia, que vocês gostem, que vocês me conheçam. Beleza, a Arisa abriu lá a comunidade, então quem quiser perguntar lá, que estiver bloqueado, pode deixar lá. Depois eu também mando o videozinho respondendo, a gente conversa por ali. Também acho bacana porque gera ali um movimento, né? Das pessoas entenderem ali o trabalho. Então, quando vocês verem ali que a comunidade está aberta, ou que a Arisa trouxe as enquetes, também respondam, porque isso gera depois o conteúdo. O conteúdo da aula saiu de uma enquete do grupo, então por isso que é legal vocês interagirem ali, porque daí o que vocês trazem no grupo, gente, eu estou sempre olhando. Eu, às vezes, estou muito louca aqui na correria, e aí eu não consigo mandar mensagem ali, então a Arisa vai coordenando essa coisa das enquetes e tal. Mas eu tô sempre de olho, eu tô sempre acompanhando, a gente tá ali, né? Eu tô sempre olhando com a Arisa. Então é isso que vocês trazem lá, no individual, que vão gerando os conteúdos que a gente vai trazendo, né? Então a ideia é que pelo menos uma vez por mês a gente tenha aula gratuita, online, e aí a gente vai trazendo conteúdo. E aí, quanto mais vocês interagem lá e me trazem dores pontuais, mais eu consigo ser pontual no conteúdo que eu trago aqui nas aulas. Então, participem lá, deixem suas dúvidas, chamem. É, usem, né, o conhecimento que eu tenho a favor de vocês. E aí eu adoro responder perguntas, eu adoro tirar dúvida. Então se sintam bem à vontade. Então, gente, boa noite para todos. Agradeço muito vocês estarem aqui comigo até esse horário. E a Arisa vai entrar em contato, a gente vai se falando e espero vê-los em breve, tá? Uma boa noite e um bom restinho de semana. Tchau, gente. Boa noite.